No vilarejo esquecido de Great, existe uma estrada de barro que corta o mato fechado e leva a um antigo hospital abandonado, o Sanatório São Jerônimo. Poucos têm coragem de chegar até lá. Os que foram, nunca mais voltaram os mesmos. Dizem que nas noites de névoa, um vulto anda pelos corredores, coberto de feridas e com o corpo caindo aos pedaços. Chamam ele de o Homem da Lepra. Nos anos 1940, o sanatório era usado para isolar os doentes de hanseníase. As famílias deixavam seus parentes nos portões e nunca mais voltavam. O hospital cheirava a álcool, ferro e carne queimada. O som constante de tosses, choros e orações se misturava ao zumbido dos insetos que viviam nas feridas abertas. Entre os pacientes, havia um homem chamado Padre Horácio. Antes de adoecer, ele era o responsável pela capela da cidade. Jurava que a doença era uma provação divina, até o dia em que viu o próprio rosto apodrecer no espelho. Algo nele quebrou. Ele começou a dizer que Deus o havia abandonado e que a carne era só um disfarce para o verdadeiro inferno. Na última noite antes de o sanatório ser fechado, Horácio trancou todos os doentes dentro da capela e ateou fogo. O prédio inteiro queimou. Mas o corpo dele nunca foi encontrado. Décadas depois, o lugar virou ponto de curiosidade. 3 jovens, Davi, Tainá e Rogério, decidiram invadir o hospital para filmar à noite. A estrutura estava em ruínas, as paredes cobertas de mofo e manchas escuras. No corredor principal, o cheiro de carne podre era tão forte que fazia arder os olhos. Parece que ainda tem alguém morando aqui, sussurrou Tainá. Impossível, respondeu Davi. Isso aqui está abandonado há anos. Mas o chão estava molhado, não de água, mas de um líquido grosso, escuro, que escorria das paredes como se elas suassem sangue. No antigo quarto de isolamento, encontraram marcas nas paredes, feitas com as unhas. Eu ainda sinto dor. De repente, ouviram passos arrastados. Um som lento, irregular, como alguém caminhando com ossos quebrados. O ar ficou pesado, e o cheiro piorou. Do final do corredor, uma figura apareceu. Um homem magro, alto, a pele cinzenta e cheia de feridas abertas que pingavam. Os olhos, sem pálpebras, encaravam fixos, e a boca tremia em espasmos, tentando formar palavras. Vocês, cheiram vivos. A voz parecia sair de dentro do pulmão, misturada com o líquido. Rogério gritou e correu, mas o chão cedeu sob seus pés. Caiu numa sala subterrânea, onde dezenas de corpos carbonizados estavam dispostos em círculo, ainda com vestígios de batinas. No meio deles, uma cruz torta feita de ossos humanos. O homem da lepra desceu logo atrás, os ossos estalando, os dedos caindo e se reconstruindo no ar. Encostou a mão no rosto de Rogério, deixando a pele dele apodrecendo instantaneamente, e sussurrou: agora você é um dos meus. Tainá e Davi fugiram pela mata, mas ouviram o som da respiração atrás deles, um chiado molhado, como ar passando por pulmões cheios de sangue. Quando olharam para trás, viram Rogério. Mas seu rosto já estava derretendo, e sua voz era a mesma do homem. Deus não cura o que ele criou para apodrecer. Hoje, o sanatório São Jerônimo ainda está de pé. Mas moradores dizem que, nas madrugadas frias, dá para ver uma luz fraca acesa na antiga capela. E que, se alguém se aproxima, o ar começa a cheirar a carne morta e ferro quente. E no meio da névoa, uma figura caminha devagar. Com o corpo em decomposição, balbuciando preces antigas. O homem da lepra, o padre que fez da fé uma maldição. A aparição do circo do riso eterno nos arredores de São Damião foi um mistério sussurrado. Ninguém soube dizer ao certo quando a lona, velha e puída em listras vermelhas e brancas, simplesmente surgiu sob a pálida luz da lua. Velhas lâmpadas amarelas pendiam, brilhando com uma intensidade que desafiava a lógica, lançando sombras dançantes que se contorciam. As crianças da cidade juravam ouvir gargalhadas finas e distorcidas ecoando de seu interior, mesmo quando o circo parecia deserto. Adultos, por sua vez, ao se aproximarem, sentiam um calafrio gélido percorrer a espinha, a estranha sensação de serem observados por olhos invisíveis espreitando por trás das cortinas desbotadas.
Naquela sexta-feira fatídica, Carla, Henrique e Paulo, intrépidos caçadores de milhões de visualizações para seu canal de exploração urbana, decidiram desvendar o segredo. Circo abandonado, palhaços fantasmas, é ouro puro, Henrique bradou, o riso forçado ecoando no ar pesado. Ao adentrarem, uma espessa camada de poeira cobria cada centímetro da lona. O ar estagnado era uma mistura sufocante de doce queimado e ocre de ferrugem. Bonecos desfigurados e fantasias rasgadas jaziam espalhados pelo chão, como cadáveres de uma festa esquecida. Mas o horror verdadeiro se concentrava no picadeiro central. Suas luzes brilhavam, firmes e intensas, sem qualquer fonte de energia aparente. Alguém esqueceu um gerador aqui, Paulo questionou, a voz trêmula. Carla, com os olhos arregalados, varria o ambiente, até que seu olhar pousou no centro da arena. Uma cadeira de madeira vazia. E nela, estrategicamente posta, uma máscara de palhaço. Seu sorriso, fixo e sinistro, parecia zombar da sanidade. Henrique, com a câmera em punho, avançou. A máscara, de perto, parecia moldada em pele enrugada, com suturas grotescas nas bordas. Quando seus dedos roçaram a superfície fria, um som metálico estalou no silêncio opressor, como se algo pesado tivesse tombado logo atrás deles. Eles se viraram, o coração martelando no peito. Nada. Quando seus olhos retornaram à cadeira, a máscara havia desaparecido. Ok, isso não teve graça, Carla forçou um sorriso, a voz fina. Quem pegou? O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo riso nervoso de Henrique, que, teimoso, continuou filmando. De repente, a imagem congelou. No reflexo da lente da câmera, ele estava lá, o palhaço, parado imóvel às suas costas. Rosto de um branco sepulcral, olhos negros como abismos sem fundo, e aquele sorriso, esticado até as orelhas, revelando uma fileira de dentes afiados e desiguais que pareciam lixas. As luzes do picadeiro começaram a piscar freneticamente, um ritmo descompassado que imitava um coração morrendo. A lona do circo estremeceu, como se uma criatura colossal estivesse circulando por fora, roçando a pele do gigante de pano. Paulo desabou de joelhos, um grito primal rasgando o ar, tem alguém rindo aqui dentro. E não era apenas uma risada. Eram centenas, milhas, ecoando de todos os cantos, rascantes, infantis, distorcidas, misturando-se com o render de passos e o tilintar de guizos macabros. Carla disparou em direção à saída, mas a cortina de veludo estava costurada. Costurada com fios grossos, impossível de abrir. De algum lugar na escuridão, uma voz gutural murmurou, o show vai começar. O palhaço, uma aparição diabólica, surgiu bem diante dela. Seu rosto, antes branco, agora parecia ter sido pintado à força com cores que se misturavam a manchas escuras de sangue seco. Ele estendeu uma mão pálida, e da manga larga, uma gota vermelha pingou, escorrendo lentamente. Quer rir comigo? A voz sibilou, prometendo um tormento eterno. Henrique, em desespero, tentou correr, mas o chão do picadeiro cedeu sob seus pés. Algo vivo e pulsante se contorcia lá embaixo, mãos pálidas, esqueléticas, emergindo da terra batida, puxando-o para a escuridão. As vozes, agora, não riam, gritavam em uníssono. Carla foi agarrada, arrastada sem piedade para o abismo, seu próprio grito de terror se misturando e se perdendo nas gargalhadas crescentes. O grito se transformou em um novo cartaz. No palco do inferno, Circo do Riso Eterno, hoje, novo espetáculo. Quando a polícia finalmente chegou, o circo estava vazio. A lona, de alguma forma, parecia ainda mais antiga e desbotada. O picadeiro, no entanto, já não estava seco. A serragem outrora empoeirada agora estava encharcada de sangue fresco. Nas arquibancadas, fileiras de bonecos de palhaço estavam sentadas, imóveis, mas com um detalhe perturbador, olhos humanos, úmidos e vazios, costurados grosseiramente em seus rostos de pano. No centro da arena, um círculo grotesco de 3 corpos mutilados. Sem rostos, sem pele, mas com sorrisos largos e vermelhos pintados à força onde antes estariam suas bocas. No chão, escrito com o próprio sangue deles, uma frase tremia sob a luz fraca que teimava em brilhar: o espetáculo nunca termina.
E naquela noite, a lona do circo do riso eterno se moveu sozinha. Como se alguém lá dentro, nos bastidores daquele palco infernal, ainda estivesse se preparando para o próximo e interminável número. Sangue derramado oferecido para a Mãe Terra. Na pequena vila de Pontal, no interior esquecido de Texas, o povo vivia com medo de uma mulher. Chamavam-na de Dona Ismália, uma velha que morava sozinha no alto do morro, cercada por corvos e uma fumaça constante que saía de dentro de sua casa. Diziam que ela falava com os mortos. E que o que vivia ali dentro não era apenas uma mulher. Tudo começou depois que crianças começaram a desaparecer. Uma a cada lua cheia. Sem rastros, sem barulho, sem sangue, apenas um rastro de cinzas perto do rio. O povoado inteiro culpou Ismália. Um grupo de homens decidiu ir até a cabana e acabar com aquilo de uma vez. Era uma noite fria. A lua estava coberta, o ar parado. Quando chegaram ao portão da velha, o cheiro de enxofre queimava o nariz. Rogério, o mais corajoso, chutou a porta. A casa estava escura, mas as paredes pulsavam. Sim, pulsavam, como se respirassem. Nas prateleiras, frascos com olhos, línguas, pedaços de dedos, e um livro aberto com páginas escritas em algo que não era português, nem humano. De repente, ouviram um sussurro. Vindo de todos os cantos, e de dentro da cabeça deles ao mesmo tempo. Vocês vieram rezar comigo. A velha apareceu. Ou o que restava dela. O rosto estava rachado, o corpo curvado, e os olhos, completamente pretos. Quando abriu a boca, não saiu voz, mas vento, como se algo enorme respirasse através dela. Rogério gritou. Que diabo é você? E ela respondeu. O próprio. O chão tremeu. A casa começou a se distorcer. As janelas viraram bocas, e o teto virou céu. Os homens tentaram fugir, mas a porta se fechou com um estampido seco. Um por um, começaram a flutuar, os olhos virando para dentro da cabeça. De suas bocas saía uma fumaça escura, densa, que se unia em torno de Ismália. A voz dela mudou, grossa, dupla, como se 1000 pessoas falassem juntas. Eu vivi em Sodoma. Eu vivi em Roma. E agora, eu vivo em vocês. No amanhecer, os moradores subiram o morro. Encontraram apenas as roupas dos homens espalhadas, queimadas. Nenhum corpo. E a casa, desaparecida. No lugar onde ela ficava, havia um círculo de cinzas e marcas de cascos no chão. E o cheiro de enxofre, forte, que não passava com o vento. Desde então, dizem que em noites de tempestade, é possível ver uma chama azul subindo o morro. E dentro dela, o rosto de uma mulher sorrindo. Mas quem jura ter visto mais de perto, diz que não era o rosto de Ismália. Era algo com chifres, pele rachada e olhos que queimavam por dentro. E antes de desaparecer, a voz dela ecoa. Eu não era uma bruxa. Eu era o demônio o tempo todo.